Imagine um exército imenso, milhares de guerreiros preparados para destruir tudo em seu caminho. Homens ferozes, sedentos por sangue, prontos para massacrar qualquer um que ousasse enfrentá-los. Agora, imagine que do outro lado há apenas 300 soldados, sem armaduras pesadas, sem espadas afiadas, apenas 300 homens contra um inimigo avassalador. Parece uma batalha perdida, certo? Mas e se eu te disser que esses 300 venceram? Não por sua força, não por sua estratégia, mas por algo muito maior. Essa não é apenas mais uma história de guerra, é a prova viva de que, quando Deus está ao lado de alguém, o impossível se torna realidade. E hoje você vai conhecer essa história incrível, direto da Bíblia. Prepare-se para descobrir como Gideão, um homem comum, liderou um pequeno exército contra milhares e saiu vitorioso. Mas para entender essa batalha inacreditável, precisamos voltar um pouco no tempo e ver o que estava acontecendo com Israel. O povo escolhido por Deus estava em uma situação desesperadora. Durante 7 anos, eles foram brutalmente oprimidos pelos midianitas, um povo implacável que devastava tudo por onde passava. Os israelitas plantavam, trabalhavam duro, mas assim que chegava o tempo da colheita, os midianitas atacavam. Vinham como uma praga de gafanhotos, destruindo tudo: plantações, gado, casas. Eles saqueavam e deixavam o povo sem nada, forçando muitos a se esconderem em cavernas e buracos nas montanhas para sobreviver. A Bíblia diz que Israel empobreceu grandemente. Eles estavam desesperados. Sabiam que sem a ajuda de Deus, não tinham chance contra aquele inimigo. Ele sempre ouve o clamor do seu povo, mas em vez de enviar um grande guerreiro ou um rei poderoso, ele escolheu um homem simples, alguém que jamais imaginaria ser chamado para liderar um exército. Esse homem era Gideão. Gideão não era um general. Não era um herói conhecido. Era apenas um jovem de uma família humilde, da tribo de Manassés, uma das menores de Israel. E quando Deus o chamou, sua primeira reação não foi coragem, foi dúvida. Gideão não era um líder nato, não era um guerreiro experiente. Quando Deus o escolheu, ele não estava em um campo de batalha ou treinando para a guerra. Ele estava escondido, malhando trigo em um lagar, um local fechado, onde normalmente se pisavam uvas. Ele fazia isso para não ser visto pelos midianitas e ter sua colheita roubada. Foi nesse momento que o anjo do Senhor apareceu e disse algo surpreendente: "O Senhor é contigo, homem valente." Mas Gideão não se sentia valente. Ele não via esperança. Sua resposta ao anjo foi um questionamento: "Se o Senhor está conosco, por que tudo isso nos aconteceu? Onde estão as maravilhas que nossos pais nos contaram? Agora, o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas." A resposta de Deus foi direta: "Vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu?" Mas Gideão ainda duvidava. Ele se via como alguém insignificante. Como um simples agricultor poderia libertar um povo inteiro. Então ele pede um sinal. Gideão prepara uma oferta, um cabrito e pães sem fermento, e coloca sobre uma rocha. O anjo toca a oferta com o cajado e imediatamente o fogo sai da rocha e consome tudo. Naquele instante, Gideão percebe que realmente estava diante do mensageiro de Deus. Mas mesmo depois desse sinal poderoso, ele ainda tem dúvidas. E aqui vem um dos momentos mais conhecidos da sua história, o teste do velo de lã. Gideão fala com Deus: "Se realmente queres usar a mim para salvar Israel, faz com que o velo fique molhado com o orvalho e o chão ao redor permaneça seco." Na manhã seguinte, ele encontra o velo encharcado, mas o chão seco. Mas ainda assim, ele pede mais uma confirmação. Dessa vez, pede o contrário, que o velo fique seco e o chão molhado. E Deus responde novamente. Agora, Gideão não tem mais dúvidas, Deus estava com ele. Era hora de se preparar para a batalha.
Agora que Gideão tinha certeza do chamado de Deus, era hora de agir. Ele convocou os israelitas para a guerra e, para sua surpresa, 32.000 homens responderam ao chamado. Parecia um bom começo, mas havia um problema. Deus tinha outros planos. O Senhor disse a Gideão: esse exército é grande demais. Se vocês vencerem com essa quantidade de soldados, vão se orgulhar e pensar que foi pela própria força. Eu quero que fique claro que essa vitória virá de mim. Então Deus dá a Gideão a primeira ordem de redução. Diga aos soldados que quem estiver com medo pode ir embora. E o resultado foi chocante. 22.000 homens foram embora. Restaram apenas 10.000. Mas Deus ainda achava esse número grande demais. E então veio a segunda triagem. O Senhor instruiu Gideão a levar os homens até a beira do rio e observar como eles beberiam água. A maioria se ajoelhou para beber diretamente do rio, mas um pequeno grupo, apenas 300 homens, levou a água até a boca com as mãos, sempre atentos ao redor. E Deus disse: com esses 300 eu livrarei Israel da mão dos midianitas. Agora Gideão tinha apenas 300 soldados para enfrentar um exército inimigo tão numeroso que a Bíblia os descreve como uma multidão inumerável, como a areia do mar. Era impossível vencer. Mas Deus já tinha um plano. Ele queria que essa batalha fosse decidida não pela força das armas, mas pelo poder da obediência e da fé. A batalha estava próxima. Gideão agora tinha apenas 300 homens contra um exército que parecia impossível de derrotar. Mas antes do ataque, Deus deu a ele um último incentivo. Naquela noite, Deus disse a Gideão: se ainda tiveres medo, desça ao acampamento dos midianitas e ouça o que estão dizendo. Gideão e seu servo foram sorrateiramente até a borda do acampamento inimigo. E ali ouviram algo surpreendente. Um soldado midianita estava contando um sonho para outro guerreiro. Ele disse que viu um pão de cevada rolando e derrubando toda a tenda dos midianitas. O outro respondeu: isso é a espada de Gideão. Deus entregou os midianitas nas mãos dele. Naquele momento, Gideão se encheu de coragem. Ele voltou para seu pequeno exército e declarou: o Senhor entregou o exército dos midianitas em nossas mãos. Era a hora do ataque. Mas essa batalha não seria vencida da maneira tradicional. Deus deu a Gideão uma estratégia que parecia absurda. Nada de espadas, nada de lanças, nada de flechas. Apenas trombetas, cântaros de barro e tochas. Os 300 homens foram divididos em 3 grupos de 100 e se posicionaram ao redor do acampamento inimigo durante a noite. No momento certo, ao sinal de Gideão, todos tocaram as trombetas, quebraram os cântaros, levantaram as tochas e gritaram: pelo Senhor e por Gideão. O som das trombetas ecoou pelo vale. O barulho dos cântaros quebrando soou como um exército avassalador avançando. No meio da escuridão, as tochas acesas deram a ilusão de que eram milhares de soldados cercando o acampamento. Os midianitas entraram em pânico. A confusão tomou conta do exército inimigo e eles começaram a atacar uns aos outros no desespero. O terror os fez fugir em todas as direções. Israel venceu sem precisar lutar. Gideão e seus homens perseguiram os sobreviventes e chamaram reforços das outras tribos para acabar com os últimos remanescentes. No final, a vitória foi completa. Um exército imbatível foi destruído por apenas 300 homens, sem que nenhum deles precisasse erguer uma espada contra o inimigo. O impossível havia acontecido, e tudo porque Gideão confiou na estratégia de Deus, em vez de depender da força humana. A vitória de Gideão não foi apenas um evento militar impressionante. Ela carrega uma mensagem poderosa que atravessa os séculos e chega até nós hoje. Essa história nos ensina que a verdadeira força não está nos números, nas armas ou na experiência. A verdadeira força está em confiar em Deus, mesmo quando tudo parece impossível. Gideão se via como alguém insignificante, incapaz de fazer a diferença, mas Deus enxergava algo maior.
Deus viu nele um guerreiro antes mesmo que ele acreditasse nisso. E muitas vezes acontece o mesmo conosco. Quantas vezes você já duvidou de si mesmo? Quantas vezes olhou para uma situação e pensou: isso é grande demais para mim, eu nunca vou conseguir? Mas a história de Gideão nos mostra que, quando Deus está ao nosso lado, não importa o tamanho do desafio, Ele nos dá a vitória. A história de Gideão nos lembra que a vitória não vem da força, mas da fé. O mesmo Deus que capacitou 300 homens a derrotar milhares ainda é o mesmo hoje. E Ele pode te dar vitória na sua batalha, não importa qual seja. Assim como Ele usou Gideão, Ele pode te usar, te capacitar e te dar vitória nas suas batalhas. Mas para isso, você precisa dar o primeiro passo: confiar nele. Se essa história falou com você, compartilhe nos comentários qual batalha você está enfrentando.